A glândula pineal sempre foi cercada por mistério. Muito antes da ciência moderna estudar sua função biológica, civilizações antigas já acreditavam que existia algo especial naquele pequeno ponto localizado no centro do cérebro humano. Para muitos povos, ela não era apenas uma parte do corpo, mas um portal para algo maior. É nesse contexto que surge a ideia da pineal como o chamado terceiro olho. Em tradições espirituais da Índia, especialmente dentro do hinduísmo e do budismo, o terceiro olho representa um centro de percepção espiritual localizado entre as sobrancelhas, associado à capacidade de enxergar além do mundo físico. Curiosamente, quando cientistas observaram a posição da glândula pineal no cérebro, perceberam que ela fica praticamente alinhada com essa mesma região simbólica. Isso fez com que muitas pessoas passassem a acreditar que os antigos já sabiam algo sobre o cérebro humano, muito antes da medicina moderna existir. Nas representações de divindades orientais, muitas vezes aparece um olho extra na testa, simbolizando sabedoria, visão espiritual e consciência ampliada. Alguns estudiosos acreditam que isso pode ser apenas simbólico, mas outros defendem que os antigos tinham algum tipo de conhecimento perdido sobre a mente humana. Ao longo da história, diferentes culturas associaram a pineal à percepção espiritual, à iluminação e à conexão com o universo. Mesmo hoje, muitas pessoas que praticam meditação profunda relatam sentir uma pressão ou vibração na região entre os olhos, o que reforça ainda mais o mistério que envolve essa pequena estrutura do cérebro. Outro aspecto intrigante é a relação entre a glândula pineal e os sonhos. Durante o sono, o corpo humano passa por diferentes estágios, e um dos mais importantes é o chamado sono REM, momento em que a atividade cerebral se intensifica e os sonhos mais vívidos acontecem. A glândula pineal participa desse processo porque ela produz melatonina, o hormônio responsável por regular o ciclo de sono e vigília. Quando a luz diminui, principalmente à noite, a pineal aumenta a produção de melatonina, sinalizando para o corpo que é hora de descansar. Esse processo influencia diretamente a qualidade do sono e também a intensidade dos sonhos. Muitas pessoas relatam que sonhos mais profundos e simbólicos acontecem quando o corpo está em equilíbrio hormonal, o que pode indicar que a pineal tem um papel importante na forma como nossa mente cria experiências enquanto dormimos. Algumas teorias mais ousadas sugerem que os sonhos podem ser uma forma de acessar outras camadas da consciência, quase como se a mente estivesse visitando um espaço diferente do mundo físico. Embora a ciência ainda não confirme essas ideias, o fato é que o cérebro humano durante o sono continua sendo um dos maiores mistérios da neurociência. A ideia de que a glândula pineal poderia funcionar como uma espécie de antena espiritual também aparece em diversas teorias modernas. Segundo essa visão, a pineal seria capaz de captar frequências ou energias que não fazem parte do mundo material comum. Algumas pessoas acreditam que isso explicaria experiências como intuição intensa, sensações espirituais ou estados de consciência elevados. Há até quem diga que a pineal poderia produzir pequenas quantidades de substâncias químicas capazes de alterar a percepção, permitindo que a mente experimente realidades diferentes. Essas ideias ficaram populares principalmente entre pesquisadores independentes e estudiosos da consciência. Embora muitas dessas hipóteses ainda não tenham comprovação científica sólida, elas continuam despertando interesse porque tocam em uma pergunta muito antiga da humanidade: até onde vai o limite da mente humana? Se a consciência é apenas um produto do cérebro, ou se existe algo mais profundo por trás dela? Com o passar dos anos, outro tema começou a ganhar atenção: a calcificação da glândula pineal. Pesquisas mostram que, com o tempo, a pineal pode acumular depósitos de cálcio. Esse processo é relativamente comum e acontece em muitas pessoas à medida que envelhecem. Alguns cientistas investigam se essa calcificação pode estar relacionada a alterações no sono, na produção hormonal ou até em certos aspectos do humor. Há também teorias populares que dizem que fatores como alimentação, exposição a certos químicos ou estilo de vida poderiam acelerar esse processo. Embora parte dessas ideias ainda esteja sendo estudada, elas contribuíram para aumentar o interesse do público pela pineal e pela saúde do cérebro. Muitas pessoas passaram a pesquisar maneiras de melhorar
O funcionamento da glândula. Como manter ciclos de sono regulares, evitar excesso de luz artificial à noite e praticar técnicas de relaxamento mental. Além da ciência, a glândula pineal aparece em diversos símbolos antigos espalhados pelo mundo. Um exemplo curioso é o formato do chamado cone de pinheiro, que lembra muito a estrutura da pineal quando vista em estudos anatômicos. Em esculturas antigas da Mesopotâmia e em algumas representações religiosas, figuras seguram objetos que se parecem exatamente com um cone de pinheiro, algo que muitos interpretam como uma referência simbólica à pineal. Outro símbolo frequentemente relacionado é o chamado olho que tudo vê, presente em diferentes tradições espirituais e até em alguns símbolos modernos. Para alguns pesquisadores de história das religiões, esses elementos podem representar a ideia de consciência superior ou percepção divina. Para outros, são apenas coincidências culturais que ganharam interpretações modernas. O interesse pela glândula pineal também aumentou quando cientistas começaram a estudar estados alterados de consciência. Práticas como meditação profunda, oração intensa ou técnicas de respiração controlada podem alterar temporariamente a atividade do cérebro. Pessoas que praticam essas técnicas frequentemente relatam sensações de paz profunda, clareza mental e percepção ampliada. Alguns estudos indicam que durante esses estados, o cérebro muda seu padrão de ondas cerebrais, passando para frequências associadas ao relaxamento profundo e à criatividade. Isso levou alguns pesquisadores a investigar se a pineal poderia participar desse processo, já que ela está ligada ao ritmo biológico do corpo e à regulação hormonal. Embora ainda haja muito a ser estudado, essa área da ciência cresce rapidamente, porque entender a consciência humana é um dos maiores desafios da neurociência. Entre filósofos e pensadores antigos, a glândula pineal também teve um papel especial. O filósofo francês René Descartes acreditava que essa pequena estrutura do cérebro poderia ser o ponto de ligação entre a mente e o corpo. Para ele, a pineal era o lugar onde a alma interagia com o corpo físico. Hoje, a ciência moderna não considera essa teoria literalmente correta, mas ela mostra como a pineal sempre despertou curiosidade entre aqueles que tentavam entender a natureza da consciência. Mesmo séculos depois, a pergunta central continua praticamente a mesma: como pensamentos, emoções e experiências subjetivas surgem a partir de processos físicos dentro do cérebro. O mistério da glândula pineal permanece porque ela está situada exatamente no centro de um dos maiores enigmas da humanidade: a consciência. Sabemos que o cérebro possui bilhões de neurônios e uma rede extremamente complexa de conexões. Sabemos também que substâncias químicas e sinais elétricos participam de praticamente todas as funções mentais. No entanto, ainda não existe uma explicação completa para o fenômeno da experiência consciente, ou seja, o fato de que cada pessoa possui uma percepção interna do mundo. Alguns cientistas acreditam que no futuro descobertas sobre o funcionamento profundo do cérebro poderão explicar melhor esse fenômeno. Outros pensadores sugerem que a consciência pode envolver aspectos ainda desconhecidos da natureza. Assim, a glândula pineal continua sendo um símbolo poderoso que une ciência, filosofia e espiritualidade. Para alguns, ela é apenas uma pequena glândula responsável pela produção de hormônios. Para outros, representa um portal para compreender dimensões mais profundas da mente humana. Seja qual for a resposta final, o fato é que esse pequeno ponto no centro do cérebro continua despertando perguntas que acompanham a humanidade há milhares de anos. E talvez seja justamente isso que torna a glândula pineal tão fascinante. Ela está no cruzamento entre o que já sabemos e tudo aquilo que ainda estamos tentando descobrir sobre nós mesmos.